Boa noite, amados. Dando sequência à palavra que nós ministramos na semana passada, nós havíamos ministrado em Atos, capítulo 27, nós estaremos dando sequência a essa palavra. E eu quero, nesse instante, pedir a Deus que Deus possa estar te dando graça, para que Deus possa estar abrindo o teu entendimento, para que Deus possa estar revelando para você as coisas do alto que Ele tem prazer em revelar para aqueles que o buscam, para aqueles que têm intimidade com Ele, que você nessa noite você possa usufruir da revelação de Deus ao teu espírito, que você possa ter os teus olhos espirituais abertos e você possa ser edificado com essa palavra, que Deus possa falar profundamente ao seu coração, em nome de Jesus. E o texto que nós meditamos na semana passada, que é Atos capítulo 27, eu começarei hoje lendo a partir do versículo 18, que diz assim: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Então, o texto fala para a gente, relata a experiência de Paulo no meio de uma tormenta. E o versículo 18 começa falando, começa nos relatando isso, dando sequência, né, a todo o relato anterior que nós já fizemos menção na semana passada. Então o texto continua trazendo para a gente informação sobre essa tormenta. E no versículo 18 diz que açoitados severamente pela tormenta. E muitas vezes, amado, eu quero chamar a tua atenção que nós passamos por situações semelhantes a que esse navio, né, de Paulo passava. Muitas vezes nós somos açoitados pelas tormentas, nós somos atingidos por situações na nossa vida que são verdadeiros tormentos. E a palavra de Deus fala para a gente que quando nós passamos por algumas situações, por algumas tribulações, por algumas tormentas, isso não deve ser momento de tristeza, né, nem de angústia, mas momentos de alegria. A palavra de Deus fala assim que você deve alegrar-se quando passar por grande tribulação. Parece um contrassenso a gente se alegrar no meio de uma grande tribulação, mas as tribulações, muitas vezes que nós passamos por elas produzem em nós peso de glória, porque a gente entra no meio de uma tempestade de um jeito, quando você sai dessa tempestade, você sai maior, você vai sair fortalecido. Então Deus diz para a gente que quando a gente passar por tribulação, a gente deve dar-se por alegre, por contente, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus ele não dá para ninguém peso maior do que você pode suportar. Deus não dá para ninguém carga maior do que você pode suportar. Deus não dá para ninguém tentação maior do que você pode suportar. Se sobre a tua vida veio uma tempestade, veio uma tribulação, você pode ficar tranquilo, confia no seu Deus, porque o teu Deus não falha, e Ele diz que Ele não dá nada para você que você não possa suportar. E quando nós passamos por essas tormentas, passamos por essas tribulações, você vai sair no final dela maior do que você entrou. E eu posso te afirmar uma coisa: tudo na vida passa. Tudo na vida passa. Se você está entrando numa tempestade, se você está no meio de uma tempestade, ela vai passar. O bom é que ela vai passar. Tudo passa, tudo passa. E essa tempestade também, ela vai passar. Tenha certeza disso. E você vai sair ao final dela muito mais forte do que você entrou. Porque Deus ele é fiel em todas as suas promessas. Amém? Então, amados, ele diz para a gente no versículo 18 que açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio. Então, o que acontece é que quando você entra numa tempestade, quando você entra numa situação de dificuldade, você não pode ficar parado para ver o que vai acontecer. Você tem que ter o quê? Ter iniciativa. E uma das primeiras iniciativas que você precisa começar a fazer é aliviar o barco. Tirar tudo aquilo que impede você de caminhar, que está impedindo você de avançar, que está impedindo você de sair dessa tormenta, tudo aquilo que impede você, todo o peso, você tem que pegar e lançar onde? Lançar fora. A palavra de Deus diz que Deus, né, ele lança todo
toda culpa sua, toda ofensa sua, que Deus ele lança no mar do esquecimento, né? E a palavra de Deus fala que quando Deus lança toda a culpa nossa, todo o pecado nosso, toda a ofensa nossa a Ele no mar do esquecimento, é só por uma razão, por causa dele mesmo, né? Por causa dele mesmo é que Ele lança tudo que nós fazemos contra Ele no mar do esquecimento, para que Ele não fique guardando mágoa, né? Para que Ele não fique guardando sentimento ruim contra as nossas vidas. Então a gente deve pegar esse exemplo de Deus, amados, e fazer a mesma coisa. E às vezes a gente está no meio de uma tempestade, passando por um momento ruim, por um momento difícil, e justamente por quê? Porque a gente fica trazendo peso para o nosso coração, fica trazendo peso para as nossas vidas, e a gente precisa pegar esses pesos e jogar esses pesos fora, porque esses pesos não ajudam a gente a navegar, não ajudam a gente a sair de onde nós estamos, e a gente, para sair de certas situações que nós estamos, nós precisamos nos desvencilhar dos pesos, nós precisamos nos desvencilhar daquilo que prende os nossos pés, nós precisamos nos desvencilhar daquilo que impede que nós avancemos. E às vezes a gente se mete em tempestade, né? E a gente precisa se livrar daquilo que está ameaçando a nossa vida no meio da tempestade, porque se nós não nos livrarmos de algumas coisas, nós vamos acabar afundando junto com o barco, e Deus não quer que você afunde junto com o barco. Deus não quer que você pereça no meio de uma tempestade. Deus não quer que você morra no meio de uma tempestade. Deus não quer que você permaneça eternamente no meio de uma tempestade. Deus permitiu que você entrasse, mas é o mesmo Deus quem vai te tirar do meio dessa tempestade. Amém? Então, o texto diz, amado, no versículo 19, diz que ao terceiro dia, mesmo com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. E às vezes a gente passa por situações, você passa por situações, eu passo por situações, o mundo passa por situações que você olha para um lado, não tem saída, você olha para a esquerda, não tem saída, você olha para trás, não tem saída, você olha para todos os lados, não tem saída, e a gente costuma usar uma expressão que diz que a gente não está vendo uma luz no fim do túnel. Eles estavam no meio daquela tempestade, olhavam para o sol, não viam o sol, olhavam para o céu à noite, não viam lua, não viam estrela, não viam nada. Você imagina você ficar 14 dias sem ver sol, sem ver lua, sem ver nada. E assim muitas vezes somos nós entramos em algumas situações que você olha para todo lado e você olha e você não vê solução. Às vezes você entra numa situação de enfermidade, você procura uma solução, você vai aqui, você vai acolá, não tem solução. Às vezes você entra numa situação, casamento, o relacionamento se deteriora a tal ponto que você olha de um lado, olha para o outro e você não vê solução. Às vezes você entra num problema de relacionamento com filho, com mãe, com pai, você olha para um lado, você olha para o outro e você não vê solução. Às vezes você entra em situações de relacionamento com amigos, né, com irmãos, você olha para um lado, você olha para o outro e você não vê solução. Às vezes você entra em situações financeiras que você olha para um lado, olha para o outro e você não vê solução. Às vezes você entra em situação de trabalho, de emprego, você olha para um lado, olha para o outro e você não vê solução. É como se você olhasse e não visse uma luz no fim do túnel. E aqueles homens naquele navio estavam assim, aquele mar jogando para tudo quanto é lado, eles sem controle nenhum da vida deles, eles sem controle nenhum do navio, eles sem informação nenhuma, porque eles não tinham a luz do sol para poder se orientar, eles não tinham a luz da lua para poder se orientar, eles não tinham a palavra de Deus para poder se orientar, eles estavam totalmente desorientados. E a pior coisa que pode haver, amados, é alguém entrar no meio de uma tempestade e não ter a orientação de Deus. Quando a gente está no meio de uma tempestade que tem a orientação de Deus, ainda está tudo bem. Pior é quando você entra no meio de uma tempestade que você não tem orientação de Deus. E pior ainda é quando você entra na tempestade porque você não acatou a orientação que Deus deu para você. Porque essas pessoas, elas estavam no meio dessa tempestade, por quê? Porque Deus havia dado para elas uma orientação por meio de Paulo, e elas não ouviram a orientação que Deus deu para elas, elas não seguiram a orientação que Deus deu para elas por meio de Paulo.
E a palavra de Deus diz para a gente, amados, lá em 2 Crônicas 20, diz assim, que nós devemos crer nos profetas de Deus, confiar nos profetas de Deus, e nós iremos muito bem. E Deus deu para aquele povo, para aquela tripulação, essa orientação, e eles não quiseram ouvir Paulo. E nós muitas vezes, amados, entramos em situações, entramos em tempestade, vivemos tempestade, porque nós não damos valor, não damos orientação, não damos ouvido à orientação que Deus nos dá através da sua palavra, através dos seus profetas. E é importante, amados, que a gente dê valor, que a gente ouça a voz de Deus, que a gente ouça as orientações de Deus, para que a gente não entre em tempestade e no meio das tempestades a gente fique desorientado a ponto da nossa vida correr risco. Quantas vezes Deus dá para a gente orientações, quantas vezes Deus dá para a gente direção e a gente não segue essas orientações. E quando a gente não segue essas orientações, a nossa vida ela vai correr risco. Se você não seguir as orientações de Deus para a tua vida vai correr risco. E isso é falta de sabedoria, isso é tolice, isso é insensatez. E a palavra de Deus ela nos exorta a que nós sejamos sensatos. Ser sensato é você viver conforme a palavra de Deus para a tua vida, amado. Mas glória a Deus, amado, porque naquele barco tinha uma pessoa chamada Paulo. E Paulo, ele diz para a gente aqui no versículo 21, diz assim, que havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Ou seja, vocês estão enfrentando essa perda e esse dano agora, por causa de quê? Porque vocês não ouviram a orientação que Deus deu para vocês. Porque se vocês tivessem ouvido a orientação que Deus deu, e a orientação, qual foi a orientação? Não saia do porto de Creta, esperem. Mas o texto lá atrás diz que eles deram mais ouvido ao capitão do que ao que o capitão falava, do que ao que Paulo falava. E a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas eu posso falar uma coisa contigo, amado. Na verdade, isso é verdade, isso está na Bíblia, que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas não tome conselhos com pessoas tolas. Tome conselhos de pessoas que te aconselhem segundo a palavra de Deus. Não tome conselhos com pessoas que te aconselham segundo o mundo, mas que te aconselhem segundo a palavra de Deus. E esse capitão do navio, que colocou toda a tripulação, todo o navio em risco, todo ameaçando a perder o navio, a perder as vidas, ele colocou a tripulação, por quê? Porque ele, ao invés de dar ouvido a um homem que tinha a palavra de Deus, ele foi dar ouvido a pessoas que não tinham a palavra de Deus. E quando nós damos ouvido ao homem, quando damos ouvido ao mundo, nós estamos colocando a nossa vida em risco. Amém? Então não coloque a sua vida em risco. Não dê ouvido ao mundo. Dê ouvido à palavra de Deus para a sua vida. Amém? Porque ela é quem pode evitar você de enfrentar tempestades. Mas glória a Deus, porque essa mesma palavra que pode evitar você de enfrentar a tempestade é a mesma palavra que pode tirar você do meio da tempestade. Amém? E a palavra de Deus diz que Deus ele tem para você um caminho no meio da tormenta. Não é porque você está enfrentando uma tempestade, não é porque você está passando por esse momento na sua vida que você não tem um caminho. Deus tem um caminho para você no meio da tempestade. A palavra de Deus diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho que pode tirar você do meio dessa tempestade e levar você em segurança ao Pai. Levar você em segurança ao Pai. Jesus é esse caminho. Ouça o que Jesus fala contigo. Ouça a palavra de Deus. Ouça aquilo que o Espírito diz à sua igreja. Siga aquilo que o Espírito diz à sua igreja. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Se deixe guiar pelo Espírito de Deus, se deixe guiar pela palavra de Deus. Não se guie pelo mundo, não se guie por aquilo que o mundo te oferece, não se guie por aquilo que o mundo te diz,
mas segui por aquilo que a palavra de Deus te diz, segui por aquilo que a palavra de Deus te orienta. Creia nos seus profetas, creia em Deus e prosperarás. A tua prosperidade vem de você crer na palavra de Deus, de você crer naquilo que Deus te fala. Amém? E Paulo está dizendo, amados, para a gente aqui, no versículo 22, ele fala assim, olha, mas já agora vos aconselho bom ânimo. Ou seja, vocês não me deram ouvido lá atrás. Nós passamos por toda essa situação, estamos passando por toda essa tribulação. Pode ser que a tua vida no momento esteja do jeito que está, porque você em algum momento você foi alertado por Deus, Deus levantou alguma pessoa para te alertar, você ouviu, mas você não deu ouvidos àquilo que Deus falou para você naquela ocasião. E você está enfrentando toda essa situação agora. Mas eu quero dizer para você que a situação da sua vida, ela tem jeito. Ela tem jeito. Deus tem um caminho para você no meio da tormenta. Deus tem um caminho para você no meio da tormenta. Deus tem um caminho para você no meio da tormenta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém? E Paulo diz aqui, amados, para a gente, ele fala assim, mas já agora vos aconselho bom ânimo. Ou seja, entrou, não deu ouvido a Deus, entrou nessa tempestade, entrou nessa tormenta, está passando por essa tormenta, não abaixa a cabeça. Não abaixa a cabeça. A palavra de Deus diz que aquele que reconhece as suas transgressões e deixa, alcança misericórdia e prospera. Então é tempo, amado, de você reconhecer que você errou. Reconheça que você errou. A palavra de Deus diz que nós devemos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos e ele vai endireitar as nossas veredas. Então nós precisamos reconhecer que nós erramos. Está enfrentando uma tempestade e a causa da tempestade é a sua desobediência. Reconhece diante de Deus que você errou e Deus, ele vai endireitar as suas veredas, ele vai fazer você prosperar, ele vai perdoar os seus pecados, você vai sair dessa situação maior do que você entrou, porque você vai sair dessa tempestade com uma experiência que você nunca teve, mas você vai ter experiência para contar, você vai ter experiência para contar para as pessoas, você vai ter testemunho para dar de que esse Deus é um Deus que nos livra do meio da tormenta. Amém? Deus nos livra do meio da tormenta. Você vai ter experiência para contar, você vai ter testemunho para dar, porque você conhecia um Deus somente de ouvir falar, mas agora você vai conhecer um Deus no meio da tormenta, um Deus de andar contigo. Amém? E é justamente sobre esse Deus que Paulo está falando. Paulo fala assim, olha, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Então Paulo está dizendo, olha, as vidas não vão se perder, o navio vai se perder. O navio não vai ter como salvar, mas as vidas não vão se perder. E Paulo fala isso aí baseado em quê? Paulo fala isso baseado dizendo, por quê? Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então Paulo estava no meio dessa tempestade toda, Paulo teve uma experiência. Qual a experiência? O anjo do Senhor esteve com ele no meio da tempestade. O anjo com o Senhor esteve com ele no navio e falou com ele, Paulo, fica tranquilo, tenha bom ânimo. Nenhuma vida vai se perder. O navio vai se perder, mas nenhuma vida vai se perder. Meu amado, a tua vida não vai se perder. A tua causa não vai se perder. A tua saúde não vai se perder, a tua família não vai se perder, o teu filho não vai se perder, a tua fé não vai se perder, a tua paz não vai se perder, a tua amizade não vai se perder, nada seu vai se perder. Confia em Deus, nada teu vai se perder, é apenas uma tempestade que você está passando, é apenas uma tempestade, mas essa tempestade, assim como ela veio, ela também vai passar. Amém? Então, o texto diz para a gente que, no versículo 13, porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César,
e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Amém? Então, confie em Deus, que vai ser do modo como está sendo dito a você. Ninguém vai se perder, você não vai se perder no meio da tempestade. Essa tempestade vai passar, em nome de Jesus. Amém.